Pessoal, Pedro da Caravela Contabilidade aqui. Hoje vamos conversar bastante sobre o tema do momento, o imposto de renda de pessoa física, tá? E eu trouxe meu amigo e sócio Gustavo para falar com a gente sobre como transformar o leão num gatinho e você pagar menos impostos. Para quem não conhece, tá, gente? O Gustavo é meu sócio, fica aqui na parte operacional do escritório, tá bom? Cuida do atendimento aos clientes e é responsável técnico também. Gustavo, se apresente aí para o pessoal, seja muito bem-vindo. Mas aí, pessoal, eu sou um dos cabeças aqui, né, da parte toda operacional da Caravela, então eu trabalho todo dia com uma ideia de contabilidade consultiva para garantir que vocês paguem menos impostos e aumente o lucro de alguma forma. Muitas vezes nem a gente dá insights, né, por trabalhar com várias empresas, ter o conhecimento ali de uma gestão, de um controle que faz a diferença para você conseguir tomar uma estratégia mais assertiva para o seu negócio. Boa. Tá? E o Gustavo, além de cuidar das pessoas jurídicas, né, nesse momento do ano, cuida também das pessoas físicas, né, dos sócios das empresas que estão aqui com a gente e das pessoas que trabalham em outras empresas e querem fazer o imposto de renda com a gente, tá? E hoje a gente vai tratar bastante desse tema, tirando o máximo de dúvida que a gente conseguir. Tem muita pergunta que a gente recebeu dos nossos seguidores, tá? E Gustavo, antes de começar, explica para o pessoal de maneira bem simplificada, né, o que é o imposto de renda, para que serve esse negócio? Esse imposto de renda foi criado pelo governo para cobrar, né, todos os rendimentos tributáveis do CPF. Então, ele incide sobre todos os seus ganhos durante o ano, tá? Seja pro labore, para o empresário, seja o salário, né, do contribuinte ou o ganho de capital na venda do imobilizado, por exemplo. Tá? Ótimo. É o imposto, então, pessoal, da pessoa física, né? Então, você como funcionário, você recebe o dinheiro da empresa, o salário, esse salário é uma renda tributável. Você, como dono de empresa, você tem ali distribuição de lucros e prolabore, e o prolabore é renda tributável, tá? Então, é o imposto que incide sobre seus ganhos. Gustavo, pergunta que aparece bastante aqui. Em 2025, quem que está obrigado a declarar o imposto de renda? É, quem é A declaração, gente, ela tem uma obrigação para um nicho de pessoas, mas ela não mas quem não está dentro desse nicho pode declarar de qualquer forma, tá? E é importante para fazer um comprovamento, uma comprovação de aumento de capital como um todo. Quem hoje está obrigado, né, é quem teve rendimento tributável acima de 30.639. Rendimentos tributáveis são salários, prolabores, aluguéis, por exemplo, quem teve rendimento isento pela pessoa jurídica, né, que é aquela distribuição de lucro acima de 200 mil. Tá? Outros casos de rendimentos isentos são recebimento de herança ou alguma indenização judicial, por exemplo. Tá? É, Quem teve ganho de capital também na venda do imóvel também tem que declarar, tá? Esse ganho de capital e colocar isso na declaração de ajuste anual do imposto de renda. E quem tem propriedade acima de 800 mil também tem que declarar, mesmo que não tenha nenhum rendimento, seja tributável ou isento, tá bom? Ótimo. Gustavo, isso que você falou também é muito importante, né? De quem que está declarado, é quem está obrigado a declarar, na verdade, né? E quem que não é obrigado, mas é importante que declare. Muitos empresários, às vezes não estão ali no critério de ter que fazer a declaração, né? Mas é importante que faça para servir como comprovação de renda, né? Muitas pessoas que trabalham têm salário abaixo do que é tributável, né? Da faixa tributável. É importante que faça também para ter ali um documento oficial de comprovação de renda, tá? Então, a obrigatoriedade todo mundo tem que fazer, quem está nesse nicho, mas quem não está também é importante que se faça, tá?
Gustavo, uma pergunta que eu recebo bastante aqui também, né? Principalmente nessa época do ano, né? O pessoal pergunta: eu quero fazer minha declaração de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Qual que é a diferença disso? Explica para o pessoal, por favor. Tá, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, ela é basicamente ela é feita todos os meses e ela incide sobre o faturamento, né, do CNPJ, sobre as notas emitidas como um todo, tá? Da pessoa física é sobre os valores que a pessoa física muitas vezes recebeu dessa pessoa jurídica. Então, são duas declarações, uma tem a ver com a outra só do fato de que a pessoa física geralmente tem um investimento numa pessoa jurídica, tá? Mas são declarações separadas, uma para cada tipo de pessoa. Exatamente. O pessoal não entende a rotina do escritório de contabilidade, né? Mas quem tem empresa, quem tem uma contabilidade regular, tem que entregar o imposto de renda todo mês, né? As empresas que estão no Simples Nacional, por exemplo, têm o recolhimento do imposto de renda dentro de uma única guia, né? Mas as empresas de lucro real e lucro presumido são separados e todo mês é feito isso. A declaração de renda da pessoa física que é feita uma vez por ano, né? Começou ali no meio do mês passado e vai até o final do mês de maio. Então, uma vez por ano. Mas a pessoa jurídica são todos os meses do ano tem que fazer essa declaração, tá? E até entrando numa outra dúvida, Gustavo, que aparece bastante, quem é MEI? Como é que funciona esse processo de declaração do imposto de renda para quem é MEI? Tá. Antes de falar do MEI, Pedro, eu vou voltar um pouco, porque tem a pessoa física autônoma, né, que tem que fazer o pagamento do Carnê-Leão todos os meses. Funciona mais ou menos como uma empresa quando ele não tem, ele trabalha como autônomo, né, tem que fazer o livro diário dele ali, né, declarando tudo que ele recebeu como um trabalho e fazendo as deduções legais ali dentro da declaração do Carnê-Leão. Quando faz a declaração de ajuste, a Receita já puxa todos esses dados entregues mensalmente, tá? Quando a empresa e aí geralmente fica muito mais caro do que a declaração como MEI, né? Que tem o benefício, né? O regime tributário do MEI. Quem tem um CNPJ já, né, já evoluiu do autônomo e registra todas as receitas no CPF e hoje já criou um CNPJ para fazer esse registro, ele tem que fazer, o CNPJ MEI tem que fazer uma declaração anual do DASES-MEI que declara o faturamento que teve durante todo o ano. Esse valor que ele declara no CNPJ não é o mesmo do CPF, não. Existe uma presunção desse lucro e aí a pessoa física que possui um MEI entrega uma segunda declaração, né, uma outra declaração, essa para o CPF, tá? E ele informa a proporção ali que ele teve de lucro dentro da empresa por uma presunção da receita, tá bom? Ótimo. Então é isso, pessoal. Importante, muito importante mesmo. Quem é MEI, na maioria das vezes, tem que fazer a declaração do imposto de renda, tá? Primeiro, mesmo não estando no critério de obrigatoriedade, é o principal documento que você vai ter para comprovar a sua renda, tá? E segundo, é importante que você tenha um contador para fazer toda a apuração contábil do seu MEI e identificar se você está nos critérios de obrigatoriedade ou não, tá? E não necessariamente o que você declarou na declaração anual de faturamento do MEI é o rendimento que vai para a pessoa física, tá? O contador é muito importante nesse momento para não para te ajudar a não fazer nada errado, tá? E eu vejo muita gente errando com o MEI, né? Porque o MEI, teoricamente, não precisa de contador, muito pelo contrário, você acaba tendo muita dor de cabeça se não tem um contador te assessorando, tá? Já vi gente desenquadrada pelo MEI por conta de nota que fez emprestada por uma amiga e passou R$ 2 dos 81 mil de faturamento. Foi desenquadrado. Então é importante ter essa atenção e não deixar o MEI de qualquer jeito. Gustavo, eu vou entrar aqui também nas perguntas dos nossos seguidores, tá? E para a gente ajudar a esclarecer algumas dúvidas, tá?
Primeira pergunta, sou dono de empresa, preciso declarar IR como pessoa física? Depende, né? Se ele está dentro dos requisitos de obrigatoriedade, com certeza tem que declarar. O fato da pessoa ter um patrimônio que é uma pessoa, é uma parte ou um CNPJ, não é o fato gerador dessa obrigatoriedade, tá? Mas se ele teve algum rendimento tributável acima de 31 mil, se ele teve rendimentos de isentos, né, como distribuição de lucro acima de 200 mil, ou se ele comprou essa empresa, né, acima de 800 mil, por exemplo, são alguns fatores ligados a quem tem CNPJ que obriga a fazer a declaração, tá? Mas Ótimo, é separado, né? Existe a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica como a da pessoa física. isso. E o da pessoa física, até já falei, né? Mas o empresário, é importante que ele faça, né? Que ele tenha ali todo ano faça essa declaração de pessoa física, porque serve para comprovar a renda para diversos fins, né? Financiamento, empréstimo e alguma outra oportunidade que possa aparecer que precise de um documento para comprovar a renda, né? Na maioria das vezes é pedido o imposto de renda, né? Tem outros documentos, decore, enfim, mas eu vejo que o mais solicitado é a declaração de imposto de renda, porque são dados enviados de maneira oficial para a Receita Federal. Não pode aumentar e nem diminuir nada lá, tem que ser o valor correto. Então, mesmo que não seja obrigatório, empresários eu coloco ali no critério de quase obrigatório. E é muito importante, Pedro, as pessoas se atentarem em entregar a declaração de imposto de renda para comprovar a evolução patrimonial, né? Muitas pessoas vão palpando, e nunca declaram isso. Na hora de fazer a compra do imóvel, eles não tiveram rendimentos que suporte essa compra, ou não declararam que eles tinham esses bens, né, para fazer, para ter capacidade de pagamento para fazer essa compra. Isso pode gerar um descompasso ali na declaração e fazer com que essa pessoa caia na malha fina, tá? Isso mesmo. E dentro dessa parte de ter a declaração dos bens, a declaração patrimonial, é importante também porque em algum momento, se der algum problema, é interessante você já ter ali registrado, olha, esse bem é meu desde 2021, por exemplo, né? Já vi cenários de processo de divórcio que o bem que foi adquirido antes do casamento não entrou na separação de bens, porque já estava registrado no imposto de renda. Então, para evitar problema, né? Então, prevenir é melhor que remediar. Tá? E a declaração não é. Você, com o auxílio de um bom contador, você não vai ter dor de cabeça para fazer. Tá? Outra pergunta, Gustavo. Tem uma PJ e se preciso declarar meus rendimentos na PF? Precisa, né? Se você está obrigado a entregar, você precisa fazer essa declaração. E a pessoa jurídica também precisa, tá? Aquela pessoa jurídica que não registra Prolabore, não registra distribuição de lucro, ela também está fazendo errado, e aí, com isso, os dados não vão bater com o da pessoa física, então é importante muito se atentar a isso, né? Eu vejo muito caso de empresas que não registram o Prolabore, e faz toda a distribuição no registro, que é a distribuição de lucro. A Receita pode entender que todos os rendimentos eram tributáveis, porque ela não foi registrado corretamente na pessoa jurídica, e fazer com que essa pessoa caia na malha fina e tenha que pagar um imposto desnecessário, né? Se ele tem um contador que acompanha a empresa, provavelmente ele está registrando corretamente o rendimento de Prolabore e a distribuição de lucro, e passando essas informações para essa pessoa declarar na sua declaração de imposto de renda, ou passar para o contador mesmo, já conferir e entregar os mesmos valores, tá bom? Exato. E até analisando para uma outra ótica também, né? Hoje o mercado está muito comum a contratação no regime PJ, né? A pejotização.
Então, a pessoa que está ali trabalhando numa empresa e a forma dela receber é através de uma pessoa jurídica, tá? E muita gente não trata como empresa, apesar de ser o CNPJ, né? E acaba não cumprindo com as obrigações legais de ter o CNPJ, tá? Mas se você é PJ em alguma empresa, na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, né, você vai ter que declarar seus rendimentos, tá? E aí é ter atenção, né? Não significa que você emitir uma nota de 20 mil para o seu contratante, né, que isso é o seu rendimento, né? A contabilidade vai fazer toda a contabilização e gerar um informe de rendimentos para você. Então, o dinheiro que é transferido da pessoa jurídica para a pessoa física é o que vai ser lançado nos seus rendimentos. E pode ser rendimento isento ou rendimento tributável. O Prolabore é o rendimento isento e o... Não, o Prolabore é o rendimento tributável e a distribuição de lucros é o rendimento isento, tá? E aí, até entrando na próxima pergunta, que estava lá embaixo, mas eu vou trazer aqui para cima, que é justamente sobre isso. Recebo prolabore e distribuição de lucros. Como isso entra na declaração? O Prolabore, ele é um rendimento, igual você falou, né, Pedro? Ele é um rendimento tributável. Então, se você todo o valor que você recebe a título de Prolabore, ele vai entrar na soma dos rendimentos tributáveis acima de 31 mil, passa a se cobrar aquelas faixas do imposto de renda, tá? Ou seja, passa a incidir tributo. Até 31 mil, ele acaba não incidindo também tributação. A distribuição de lucro, ela é isenta por sua natureza, né? Ela já foi tributada no CNPJ, então a pessoa recebe sem nenhuma tributação, mesmo que ganhe acima de 200 mil. O governo federal está, né, olhando no Congresso, né, para fazer a tributação de pessoas que ganham acima de 50 mil de distribuição de lucro por mês. Então, só essas pessoas que podem vir a ser tributadas da distribuição de lucro, se isso ser votado e aceito no Congresso. Tá? Só lembrando que ainda não está valendo, tá, pessoal? Não, tá bom. Talvez, vamos torcer para que não, mas talvez isso possa acontecer. Isso. Ou seja, né, toda distribuição de lucro, gente, não se paga nada de imposto. Então, é importante que o contador registre isso no seu CNPJ, tá? Ótimo. E aí, pessoal, bem resumidamente, Prolabore vai na aba de rendimentos tributáveis e distribuição de lucro vai na aba de rendimentos isentos, tá? A próxima pergunta: investir no CNPJ da empresa, isso vai para a minha declaração? Vai para a declaração, a compra de uma empresa ou a abertura de uma empresa é um bem e ela vai lá na aba de bens e direitos, tem que se registrar lá sua participação da empresa com o valor que você investiu, né? Aquele valor que está registrado no seu contrato social, tá? Investimentos que a empresa fez nela mesmo não entra, não tem nada a ver. Isso são investimentos da própria empresa, pessoa jurídica, tá? É um reinvestimento, né, dos lucros que essa empresa teve, tá? Ou seja, é só o dinheiro que a pessoa física investiu para a compra ou a abertura dessa empresa. Ótimo. Se a empresa está tendo reinvestimento, né, o dinheiro está sendo do caixa da empresa, gente, esse dinheiro vai na contabilização da empresa, tá? Aí é essa é a bronca do contador, ele que vai resolver ele mensalmente, mas é referente à empresa, né? Tomar muito cuidado com essa confusão patrimonial, o que é da empresa e o que é da pessoa física, tá? Tenho bens no meu nome e no nome da empresa, onde cada um entra. Os bens adquiridos em nome do CPF, eles vão na declaração de imposto de renda da pessoa física, na aba de bens e direitos. E os bens adquiridos em nome da empresa, ou seja, a nota fiscal saiu em nome do CNPJ, eles vão ser registrados no balanço patrimonial da empresa. É importante não misturar esses patrimônios e cada um registrar na declaração específica de cada pessoa, tá? Ótimo. Então é isso, pessoal. Bem resumidamente, o que é da pessoa física vai estar lá no lugarzinho que registra da pessoa física, que é abas de bens e direitos. O que é da pessoa jurídica vai estar lá
no controle patrimonial da empresa, no balanço da empresa, tá? E tomar cuidado para não fazer essa confusão patrimonial, que é misturar não só dinheiro, né, mas bens em geral também das entidades pessoa física e jurídica. Gustavo, tem uma pergunta aqui de um autônomo, provavelmente, tá? Fiz vendas pelo meu CPF. Como declaro? A venda do autônomo, ela é registrada mensalmente e ela tem a sua guia do imposto de renda pago no mês seguinte desse faturamento, tá? Todo autônomo tem que fazer a entrega do carnê-leão mensal. É uma declaração de um livro caixa, que ele registra todos os recebimentos e coloca as despesas dedutíveis, né, do carnê-leão. Quem ultrapassa um faturamento mensal de R$ 2.112 é obrigatório fazer a declaração do Carnê-Leão. E essa declaração, a declaração de ajuste do imposto de renda, ela puxa todos os dados e consolida o valor devido do imposto de renda durante um ano. Tá? Todo mundo que trabalha com Hotmart, Uber, iFood, todo mundo precisa fazer essa declaração, tá? E que não tenha um CNPJ, um MEI ou uma empresa aberta, tá bom? Ótimo. E até trazendo um outro ponto, tá? Médicos, dentistas, profissionais da saúde em geral também têm que fazer o Carnê-Leão, só que para esse ano de 2025 tem uma novidade, começou no final do ano passado, né? Mas para esse ano já é obrigatório, que é o Receita Saúde. Então não precisa mais fazer aquele recibinho à mão no papel ou ter um modelo de recibo, você já consegue fazer diretamente, né, no próprio portal do Carnê-Leão, tem lá um botãozinho, você clica para fazer o Receita Saúde. Fica mais fácil para você, mais fácil para o seu paciente e na hora de fazer a declaração de ajuste já vai vir tudo completo. E é importante você ter um contador para te auxiliar, para também fazer a sua contabilização corretamente, né, de rendimentos, de receitas e colocar as despesas também para não pagar nenhum imposto a mais, tá bom? E até dentro do Receita Saúde, trazendo uma facilitação, né? No próprio aplicativo da Receita Federal já tem um botãozinho que você consegue fazer pelo próprio celular o recibo para o seu paciente. Gustavo, uma pergunta que acontece sempre também. Caí na malha fina ano passado, como evitar isso em 2025? Tá? Fazendo a declaração completa, colocando todos os dados necessários para a declaração, tá? Provavelmente você caiu na malha fina por um dado errado que você colocou ou uma informação incompleta de um rendimento. É, ou você colocou algumas despesas dedutíveis que não estavam em seu nome, omitiu alguma distribuição de lucro, algum pagamento de aluguel, algum rendimento de aplicação financeira. Para evitar isso, você precisa olhar muito para os informes de rendimento da onde você tem rendimentos, né? Seja salário, prolabore ou rendimento de aplicação financeira. Então, todas as instituições financeiras elas emitem também um informe de rendimento. E sempre acompanhar também um profissional, né, para validar a sua declaração, um contador, porque tem muitas deduções que precisam estar registradas, né? Aquele boleto de padaria, aquele boleto de papelaria, por exemplo, ele não é válido. Então, muitas vezes você recebe isso achando que é uma despesa dedutível, se você colocar, provavelmente vai te levar a cair na malha fina. Ótimo. Pessoal, a declaração pré-preenchida, né, ela é extremamente importante, tá? E a gente usa ela para fazer as declarações, né? Tanto é que esse ano a gente começou a fazer algumas declarações, mas a pré-preenchida só estava liberada a partir de 1º do 4. Mas a pré-preenchida não significa que já está pronta e você já aperta o botãozinho de entregar, tá? A pré-preenchida é só para adiantar algumas informações, mas você ou um contador que você contratar, né, tem a obrigatoriedade de conferir as informações e completar o preenchimento da sua declaração. E aí sim fazer a entrega para evitar que você tenha algum erro de preenchimento, algum erro de digitação, né, e caia na malha fina. E até dentro disso, Gustavo, quais são os erros mais comuns de quem tenta fazer sozinho que você já viu?
Acho que o mais comum é omitir alguma fonte de renda, tá? Seja um um contrato, né, uma receita de autônomo que acabou fazendo registro, mas tem muito comum também a confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica. E aí esse é um ponto muito decisivo, assim, porque é, a pessoa deixa de declarar bens que estão em seu nome ou declaram coisas que não estão em seu nome. É, Ultimamente também tem muitos erros das pessoas que não lançam saldos de criptomoeda. Isso tem pegado muito na Receita. Então, é olhar para o seu patrimônio, registrar todo o seu patrimônio, ficar muito atento em não deixar nada para trás e olhar para os seus rendimentos e declarar todos também, para não deixar nada para trás, tá bom? Ótimo. É, e para a galera que quer pagar menos imposto, também tem uma pergunta aqui, Gustavo. Tem alguma forma legal de reduzir o imposto a pagar? Sempre tem, né? Principalmente para pessoa que é desorganizada, tá? É, Quem tem CNPJ, é importante trabalhar muito bem o lucro da empresa para fazer uma distribuição estratégia dos lucros e conseguir reduzir a carga tributária no imposto de renda. Quem faz a declaração completa também do imposto de renda, um investimento na previdência privada, na PGBL, também é um investimento que faz uma dedução muito grande na base de cálculo do imposto de renda, tá? Despesas dedutíveis como saúde, educação, pensão judicial sempre deduzem também a base de cálculo do imposto de renda. É, mas é preciso assim olhar cada caso, né? E a gente trabalhar. Tem uma situação que eu vejo muito acontecer, são pessoas que vendem, têm um imóvel há muito tempo, vendem um imóvel e não fazem esse reinvestimento no novo imóvel, ou fazem e não sabe que se fez teria a isenção do ganho de capital dessa venda do imóvel. É um valor gigantesco, né, das pessoas que não atentam a isso e acaba pagando um imposto desnecessário. Ótimo. É, E, Gustavo, alguns pontos de atenção para esse ano de 2025, né? O que mudou? Teve muita mudança do ano passado para esse ano? Tá, a Receita tem, cada vez mais ela cerca o contribuinte, né? Para garantir que ninguém sonegue alguma receita, né? Então, os dados bancários, as movimentações do Pix estão todas dentro da validação da Receita Federal, tem que ficar muito atento a isso. E cada vez mais aquelas fintechs menores estão precisando declarar e estão entrando com essas informações na Receita. Os dados de criptomoeda também tá todos lastreados pela Receita, então importante declarar a criptomoeda. É, Pagamentos, né, que vocês realizam e recebimentos, né, por intermediadores financeiros, tipo Mercado Pago, Hotmart, todos esses também já estão declarando esses dados para a Receita Federal. Então, antigamente isso acabava ficando não lastreado, né, pela Receita. Hoje tudo isso já está lastreado e quem não declarar vai cair na malha fina muito provavelmente. Ótimo. Ressaltando a importância, né, pessoal, de você ter um bom profissional te auxiliando, né? Isso evita que você tenha dor de cabeça, que a sua declaração caia na malha fina, que você não tenha orientações para o ano seguinte, né? Às vezes tem coisas que não dá para corrigir do ano anterior, né? Mas para o ano seguinte você consegue. Exemplo, pessoas que têm muitos imóveis, todos em pessoa física, estão todos alugados, né? O imposto que você paga de imposto de renda de aluguel de imóveis é muito maior como pessoa física. Então, ele tem a oportunidade de você abrir uma holding, colocar esses imóveis lá e ser tributado como pessoa jurídica, que é muito mais vantajoso, né? Pessoas que não pegam um recibo de gastos de saúde, de educação, seus e de seus dependentes, isso também ajuda a reduzir a base de cálculo. É,
Pessoas que não se atentam também às regras de previdência privada, que também pode reduzir. Então, você ter um bom parceiro ali te auxiliando pode te ajudar a reduzir seu imposto consideravelmente, tá? Então, se você quer ter essas orientações, essas instruções, né, a gente está aqui disponível para poder ajudar também, tá? E Gustavo, né? Tanto para quem quer fazer sozinho ou para quem vai pedir auxílio de um parceiro, é necessário enviar a documentação completa, tá? Uhum. Qual que é esse checklist de documentação que a pessoa tem que separar para esse momento do imposto de renda? Tá, então vamos lá. Primeiro, olhar para todos os informes de rendimentos, tá? Seja da onde que esses informes de rendimentos são. Aquele documento que registra todos os valores que você recebeu de um rendimento tributável. Então, ele pode ser salário, prolabore, um rendimento de aplicação financeira. Olhar, então, você recebe esses documentos das empresas ou nos sites dela também está disponível, tá? Declarar também as distribuições de lucro que você teve, se você tem um CNPJ é muito importante. Declarar todos os bens e dívidas que você possui para registrar a sua evolução patrimonial. Os comprovantes, né, Pedro, igual você falou, saúde, educação, pensão alimentícia, tudo isso precisa estar registrado na declaração de imposto de renda. Então, todo ano, né, se você não pegou de 2024, passa a pegar todos de 2025, para que em 2026 você consiga fazer a declaração mais completa possível. Recibo de aluguel também é importante declarar. Os cainês leões, para quem faz o registro de receita como autônomo também. E, mais uma vez, eu vou ressaltar as criptomoedas, né? Que é uma coisa nova da Receita Federal. Pegar o informe de rendimento lá das criptomoedas, ou ou chamar o contador para te auxiliar nesse ganho de capital que você teve durante o ano. Ótimo. Então, resumidamente, o que precisa ter? Todas as informações de rendimento que você teve, não importa a fonte, e as informações de pagamentos que você teve e as informações de bens que você tem, tá? Com isso, a gente já consegue preencher a sua declaração, tá? E Gustavo, né? Primeiro, para finalizar, né? Quero te agradecer por separar um tempinho, né? Sair da operação e vir aqui conversar com o pessoal. E quero reforçar essa importância de fazer a declaração, tá? Mesmo pelo fato de você não ter obrigatoriedade, né? Mas é importante que você faça para diversos fins e principalmente para estar preparado para oportunidades que possam vir a acontecer, tá? E para problemas também que possam aparecer, tá? E fazer o convite para todos vocês seguirem a gente aí no canal, nosso canal do YouTube, nas redes sociais, no Instagram, que a gente está sempre compartilhando bons conteúdos, tá? E se você quer ficar tranquilo quanto ao imposto de renda, não quer que o leão te pegue, conte com a gente que podemos te ajudar. Gustavo, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Pedro. Valeu, hein? Abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço.